Senhora Elvira não foi abandonada no farol. Ela escolheu ficar. Quando a tecnologia tornou sua função obsoleta e todos partiram, ela permaneceu na Ilha Rochosa, transformando o que a sociedade chamaria de rejeição em um santuário de sabedoria. A lição é clara e cortante. A verdadeira solidão não é estar fisicamente sozinho, mas estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se invisível. Miguel, o jornalista esgotado, vivia exatamente isso, cercado por colegas nas redações barulhentas, conectado a milhares nas redes sociais, mas profundamente isolado em sua dor. O conflito começa quando ele recebe a pauta como um castigo: cobrir a história de uma velha maluca que se recusou a deixar um farol desativado. Para ele, parecia a confirmação de seu fracasso profissional. Mas aqui está a pergunta que Miguel precisou enfrentar na tempestade. Você está sozinho porque ninguém quer estar com você ou porque nunca aprendeu a estar consigo mesmo? E mais importante ainda, quantas vozes você precisa ao seu redor para abafar o silêncio interno que tanto teme? As respostas vieram devagar, nas histórias que Elvira contou no escuro. Ela explicou que passou os primeiros anos no farol fugindo de uma vida que não fazia sentido, mas com o tempo descobriu que a solidão escolhida é um espelho, reflete quem realmente somos quando ninguém está olhando. Miguel percebeu que seu esgotamento vinha justamente do oposto. Ele vivia para as opiniões, para os prazos, para as expectativas alheias. Estava tão ocupado sendo visto que esqueceu de se ver. A solidão de Elvira era repleta de presença, dela mesma. A multidão de Miguel era vazia de tudo, especialmente dele. Quando o vento uivava lá fora e a escuridão engolia a ilha, ele finalmente entendeu. Estar só pode ser liberdade ou prisão, dependendo de quem escolhe a chave. Elvira havia escolhido a sua. Miguel ainda procurava a dele nos bolsos de outras pessoas. Na segunda noite da tempestade, quando a última vela se apagou e a escuridão se tornou absoluta, Miguel entrou em pânico. Seus dedos procuraram freneticamente o celular morto, como se aquele pedaço de vidro e metal pudesse de alguma forma iluminar não apenas o cômodo, mas sua crescente ansiedade. Elvira permaneceu imóvel na cadeira de balanço, respirando com a calma de quem já havia atravessado 1000 noites assim. Você está com medo do escuro ou do que ele revela? Ela perguntou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina gentil. Miguel não respondeu porque não sabia a resposta, ou talvez soubesse demais. Elvira começou a falar sobre o farol, sobre como ele funcionava, a lente giratória, o óleo, a manutenção constante, mas principalmente sobre o propósito, guiar os perdidos através da névoa e da noite. Sabe o que acontece quando um faroleiro depende da tempestade passar para acender a luz? Ela disse. Os navios naufragam esperando. Miguel sentiu as palavras como um soco no estômago. Ele havia passado anos esperando a próxima promoção que traria sentido, o próximo relacionamento que preencheria o vazio, o próximo like que validaria sua existência. Estava sempre à espera de que algo externo acendesse a luz dentro dele. A velha faroleira levantou-se no escuro e Miguel ouviu seus passos seguros pelo cômodo. Ela não tropeçou, não hesitou. Conhecia cada tábua do assoalho, cada quina de móvel. Passei 50 anos neste farol, disse ela, e aprendi que a luz mais importante nunca veio da torre lá fora, veio daqui. Ele imaginou que ela apontava para o peito, embora não pudesse ver. Quando cheguei aqui, eu era como você. Achava que precisava de aprovação, de reconhecimento, de alguém dizendo que eu importava. Meu marido havia me deixado, meus filhos mal me visitavam e eu aceitei este trabalho porque queria fugir. Mas você não pode fugir de si mesmo, Miguel. Não importa quão longe você vá. Miguel pensou nas redações onde trabalhou, sempre iluminadas por luzes fluorescentes que davam dor de cabeça. Pensou nas telas dos computadores refletindo em rostos cansados, cada um procurando alguma história que finalmente os definisse, que provasse que eram importantes. Ele havia escrito centenas de matérias, mas nenhuma havia preenchido o buraco dentro dele. Cada publicação trazia um breve alívio, seguido por um vazio ainda maior. Era como tentar encher um balde furado com reconhecimento alheio. A tecnologia nos prometeu conexão. Elvira continuou, agora de volta à cadeira, mas nos entregou dependência. Você olha para aquela tela esperando que alguém do outro lado diga quem você é, o que você vale. Eu olhava para o mar esperando que as ondas me dissessem o mesmo. Mas um dia, durante um inverno particularmente cruel, fiquei 3 meses sem visitas. A rádio quebrou. O mar estava violento demais para barco. Eu e o silêncio. Eu e eu mesma. Foi aterrorizante no começo, depois se tornou libertador. Ela explicou como aprendeu a cultivar pequenas rotinas que funcionavam como mechas de luz própria. Acordar com o sol, não porque alguém esperava isso, mas porque ela escolhia. Cozinhar refeições simples com atenção, não para impressionar, mas para nutrir. Ler livros velhos não para parecer inteligente, mas por curiosidade genuína. Cada ação pequena e deliberada era como adicionar óleo à lâmpada interior. Ninguém via, ninguém aplaudia, mas a luz crescia mesmo assim. Miguel percebeu que havia terceirizado sua bússola moral e emocional. Quando um editor elogiava seu texto, ele se sentia capaz. Quando criticavam,
desmoronava. Quando as redes sociais silenciavam, ele entrava em crise existencial. Sua luz dependia inteiramente de fontes externas, e essas fontes eram instáveis, caprichosas, infinitamente exigentes. Ele nunca havia considerado que poderia gerar sua própria energia, sua própria validação, seu próprio senso de direção. Como você faz isso? Ele perguntou na escuridão, a voz quebrando. Como você acende essa luz quando tudo ao redor está apagado? Elvira demorou para responder. Quando o fez, sua voz carregava o peso de décadas de prática. Você começa pequeno. Uma decisão consciente por dia que não precisa de testemunhas. Uma verdade que você admite para si mesmo sem filtros ou máscaras. Um momento em que você escolhe o que é certo para você, não o que daria mais curtidas. A luz interior não surge em uma explosão, Miguel. Ela cresce como o musgo nas pedras lá fora. Devagar, silenciosa, mas impossível de apagar quando finalmente se estabelece. Na terceira manhã, a tempestade começou a dar sinais de cansaço. Miguel acordou com luz fraca entrando pela janela e encontrou Elvira preparando café em um fogão a lenha. O cheiro trouxe uma memória esquecida. Sua avó fazendo a mesma coisa quando ele era criança, antes de decidir ser jornalista para mudar o mundo. Ele quase riu da própria ingenuidade. Aquele garoto idealista havia morrido em algum lugar entre a faculdade e a 10ª matéria rejeitada por falta de impacto. Você veio aqui esperando encontrar uma história triste, Elvira disse sem olhar para ele, mexendo o café. Uma velha abandonada, louca, falando sozinha, algo que seus leitores pudessem consumir em 2 minutos no metrô e depois esquecer. Ela estava certa. Miguel havia formatado mentalmente a matéria antes mesmo de pisar na ilha. Título sensacionalista, foto dramática do farol contra o céu cinza, 3 parágrafos sobre solidão e loucura. Talvez uma citação dela dizendo algo bizarro para dar sabor. Publicar, receber alguns comentários superficiais, partir para a próxima pauta. A máquina não parava nunca. Ele havia aprendido a se proteger assim. Nos primeiros anos como repórter, Miguel chorava lendo suas próprias matérias sobre injustiça, pobreza, abandono. Sentia cada história como uma ferida aberta. Depois vieram as demissões em massa, os cortes de orçamento, a corrida por cliques. Editores que só queriam manchetes virais. Leitores que comentavam sem ler. Fontes que mentiam descaradamente. A profissão que ele havia escolhido para dar voz aos invisíveis se transformou em uma fábrica de conteúdo descartável. O cinismo foi sua armadura, sua forma de sobreviver sem sangrar até a morte. Sabe o que aconteceu com você? Elvira serviu o café em canecas velhas e rachadas. Você parou de ver pessoas e começou a ver pautas. Parou de ouvir histórias e começou a procurar ângulos. Transformou o sofrimento humano em produto, porque era a única maneira de não sentir o peso dele. Miguel segurou a caneca quente entre as mãos, incapaz de negar. Ele havia entrevistado centenas de pessoas nos últimos anos e não lembrava genuinamente de nenhuma. Rostos borrados, citações anotadas mecanicamente, emoções reduzidas a aspas em um texto de 500 palavras. A velha faroleira sentou-se à mesa de madeira gasta. Quando você chegou aqui, seus olhos estavam mortos. Você fazia perguntas, mas não queria respostas. Queria confirmar o que já havia decidido sobre mim antes de me conhecer. É mais fácil assim, não é? Colocar as pessoas em caixinhas, rotular, seguir em frente. Não precisa sentir nada se elas são apenas personagens em sua história. Miguel sentiu raiva subindo pela garganta, mas era raiva de si mesmo. Elvira havia desarmado completamente sua abordagem profissional. Ele chegou com perguntas calculadas para extrair respostas que se encaixassem em sua narrativa pré-fabricada. Ela simplesmente ignorou suas perguntas e contou o que precisava ser dito. Não havia como editar, distorcer ou simplificar a complexidade daquela mulher. Ela se recusava a ser reduzida. Eu conheci muitos jornalistas ao longo dos anos, Elvira disse, bebendo o café devagar. Vinham aqui procurando a mesma coisa que você. Uma história rápida e fácil. A eremita, a louca, a coitada. Nenhum deles perguntou o que eu realmente tinha a dizer. Nenhum ficou tempo suficiente para ouvir além das próprias expectativas. Ela olhou diretamente para Miguel. Você sabe por que escolhi falar com você? Porque vi que você está tão perdido quanto aqueles navios na névoa. E pensei que talvez, só talvez, você ainda tivesse um pedaço daquele garoto que escolheu essa profissão porque queria fazer diferença. As palavras atingiram Miguel como ondas quebrando contra as rochas. Ele havia enterrado aquele garoto sob camadas de cinismo porque acreditar doía demais. Cada história de injustiça que ele cobria sem conseguir mudar nada, cada matéria importante que era ignorada em favor de celebridades fúteis, cada vez que seu trabalho cuidadoso era reduzido a clickbait pelo editor, tudo isso construiu uma casca protetora ao redor de seu coração. Ele parou de se importar porque importar-se era insuportável. A empatia não é fraqueza, Elvira continuou. É coragem. Qualquer covarde pode se esconder atrás de ironia e distanciamento. Mas olhar verdadeiramente para o sofrimento ou a beleza de outra pessoa e permitir que isso te transforme, isso exige força. Ela se levantou e caminhou até a janela,
observando o mar ainda agitado. Você acha que ficou cínico porque é inteligente, porque vê através das ilusões. Mas o que realmente aconteceu é que desistiu. É mais fácil zombar do que admirar. É mais seguro duvidar do que confiar. Miguel pensou em todas as vezes que ridicularizou a esperança alheia, que tratou com condescendência pessoas que ainda acreditavam em bondade ou mudança. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava quando jovem, alguém que apagava luzes em vez de acendê-las. Sua escrita havia se tornado ácida, seus comentários na redação sempre sarcásticos. Ele justificava como ser realista, mas Elvira estava certa. Era apenas desistência disfarçada de sabedoria. Você pode voltar para sua redação e escrever a matéria que planejou. Ela disse, ainda de costas. Velha maluca no farol, bom para umas risadas, esquecido até amanhã. Ou pode escrever algo verdadeiro. Algo que te assuste porque significa que você ainda consegue sentir. A escolha sempre foi sua, Miguel. O cinismo é confortável, mas a empatia é o que te torna humano. Naquela tarde, Miguel observou Elvira consertar uma rede de pesca encontrada na praia. Seus dedos se moviam com precisão hipnótica, entrelaçando fios com uma paciência que beirava o ritual. Ele checou o relógio 3 vezes nos primeiros 10 minutos. Não havia nada acontecendo, nenhum progresso visível, apenas aqueles dedos enrugados trabalhando nó após nó. A ansiedade subiu pelo peito de Miguel como mercúrio em um termômetro. Quanto tempo ela levaria? Por que não fazia mais rápido? Havia maneiras mais eficientes de consertar uma rede. Você está inquieto, Elvira disse sem levantar os olhos do trabalho. Seu corpo está aqui, mas sua mente já pulou para os próximos 10 lugares onde precisa estar. Miguel abriu a boca para negar, mas seria inútil. Ela estava certa. Mesmo preso naquela ilha, sua cabeça já estava de volta à redação, calculando prazos, antecipando cobranças, planejando a próxima matéria e a seguinte. Viver o presente havia se tornado impossível. Ele sempre habitava o futuro imediato, aquele espaço de 5 minutos à frente onde algo urgente sempre aguardava. Meus netos são como você, ela continuou, as mãos nunca parando. Quando vêm me visitar, ficam no máximo 2 horas. Olham para os telefones a cada 30 segundos. Comem rápido, falam rápido, se mexem como se houvesse um incêndio em algum lugar. Eu pergunto sobre suas vidas e eles me dão resumos. Tudo é sempre corrido, louco, sem tempo. Eles têm 30 anos e já estão exaustos. Ela amarrou um nó particularmente complexo e finalmente ergueu o olhar. Você sabe o que eles nunca têm tempo para fazer? Viver. Miguel sentiu o peso da acusação. Sua vida inteira era uma corrida perpétua. Acordava verificando e-mails, tomava café respondendo mensagens, escrevia matérias enquanto participava de reuniões online, almoçava sobre o teclado, dormia pensando no que não havia conseguido terminar. Fim de semana era apenas uma palavra. Férias eram dias em que ele checava o trabalho com menos frequência. A velocidade havia se tornado sua única marcha, e ele não sabia mais como desacelerar sem sentir que estava desperdiçando tempo. Quando meu marido morreu, eu tinha 42 anos, Elvira disse, voltando à rede. Todo mundo dizia que eu era jovem, que tinha tempo de reconstruir minha vida, encontrar alguém novo. Tempo, como se fosse uma coisa que você pode estocar, uma moeda que você gasta ou economiza. Ela balançou a cabeça lentamente. Mas tempo não é quantidade, Miguel. É qualidade, é atenção. Você pode viver 100 anos apressado e não ter vivido nada. Ou pode viver 50 em presença plena e ter experimentado eternidades. As palavras ecoaram na mente de Miguel como sinos. Ele havia tratado os últimos 10 anos como uma maratona onde parar significava perder. Relacionamentos terminaram porque ele nunca estava realmente presente. Amizades esfriaram porque ele sempre cancelava em cima da hora. Hobbies viraram memórias distantes de quando tinha tempo para essas coisas. Ele havia sacrificado tudo no altar da produtividade. E o retorno desse investimento era um vazio crescente e uma sensação constante de inadequação. A sociedade descarta pessoas como eu, Elvira disse, examinando a rede contra a luz que entrava pela janela. Velhos são lentos, ineficientes, presos ao passado. Não produzem o suficiente, não consomem o bastante, não acompanham as novidades. Sou invisível na maioria dos lugares que vou. As pessoas olham através de mim como se eu fosse mobília. Ela colocou a rede de lado e se levantou, caminhando até o fogão onde uma chaleira começava a apitar. Mas sabe o que eles perdem ao nos ignorar? 75 anos de erros, acertos, observações. 3/4 de século assistindo padrões se repetirem, vendo o que funciona e o que não funciona. Isso não tem preço, mas não cabe em um post de Instagram. Miguel pensou em quantas vezes havia dispensado conselhos de pessoas mais velhas como ultrapassados ou fora da realidade. Seu editor tinha 60 anos, e todos na redação zombavam dele pelas costas,
chamando-o de dinossauro que não entendia o novo jornalismo. Mas aquele homem havia coberto ditaduras, guerras, redemocratização. Tinha cicatrizes que a geração de Miguel nem conseguia imaginar. E eles o tratavam como obsoleto porque ele não dominava TikTok. Você quer saber o que aprendi em 75 anos? Elvira serviu chá em xícaras delicadas, movendo-se com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, que cada geração acha que inventou a roda, que os problemas que você enfrenta, seus avós enfrentaram com roupagens diferentes, que ansiedade, solidão, perda de sentido. Isso não é novidade da era digital, é condição humana. Ela trouxe as xícaras para a mesa, o líquido quente ondulando suavemente. A diferença é que antigamente a gente não tinha para onde correr, não havia tecnologia para nos distrair 24 horas por dia. Éramos forçados a encarar nossos demônios devagar, no tempo deles. Miguel pegou a xícara e forçou-se a beber devagar, saboreando cada gole em vez de engolir mecanicamente. Era difícil, seu corpo inteiro gritava para acelerar. Terminar logo, passar para a próxima coisa. Mas ele se segurou ali, naquele momento, observando o vapor subir da xícara, sentindo o calor nas palmas, ouvindo o mar através das paredes do farol. Era quase doloroso permanecer presente. Minha geração cometeu erros. Elvira continuou. Mas uma coisa sabíamos fazer: esperar. Esperar a massa crescer, esperar a carta chegar. Esperar a tempestade passar. Havia ritmo natural nas coisas. Você planta em outubro, colhe em março. Não adianta gritar com a semente para crescer mais rápido. Ela sorriu levemente. Vocês querem pular da pergunta para a resposta sem atravessar o desconforto do meio. Querem a sabedoria sem os anos de erro. A paz sem o trabalho de conquistá-la. Miguel finalmente entendeu por que estava tão esgotado. Ele vivia como se pudesse hackear a experiência humana. Encontrar atalhos para o crescimento que levava décadas. Lia resumos de livros em vez dos livros. Ouvia podcasts em velocidade duplicada. Pulava para as conclusões sem processar os argumentos. Tudo era otimização, eficiência, velocidade. E de alguma forma, quanto mais rápido ele ia, mais ficava para trás. Você tem pressa de chegar onde, Miguel? Elvira perguntou. E a pergunta pairou no ar como fumaça. Ele não tinha resposta. Pressa havia se tornado um estado permanente. Um modo de ser dissociado de qualquer destino real. Era movimento perpétuo sem direção. Uma corrida em uma esteira que nunca ia a lugar nenhum. No quarto dia, a tempestade voltou com fúria dobrada. O vento uivava pelas frestas do farol como um animal ferido, e as ondas explodiam contra as rochas com violência que fazia as paredes tremerem. Miguel estava sentado no chão, encostado na parede, observando Elvira preparar mais café. Algo havia mudado nele desde que chegara. A inquietação ainda existia, mas agora ele conseguia identificá-la pelo que era. Terror puro de ficar sozinho consigo mesmo. Você já percebeu que tem medo de silêncio? Elvira perguntou, como se lesse seus pensamentos. Desde que chegou, toda vez que surge um momento de quietude, você começa a falar. Faz perguntas, conta histórias, preenche o espaço com ruído. Ela se sentou com a caneca nas mãos. A tempestade tirou todas as suas distrações. Sem telefone, sem internet, sem trabalho, sem desculpas. Você ficou preso aqui comigo. E pior ainda, preso consigo mesmo. E isso te apavora. Miguel engoliu em seco. Ela estava absolutamente certa. Nos últimos anos, ele havia criado uma arquitetura elaborada de distrações. Música nos fones de ouvido o tempo todo. Podcasts durante o trajeto. Séries antes de dormir. Scrolling infinito nas redes sociais em cada minuto livre. Nunca, absolutamente nunca, ele permitia que o silêncio durasse mais que alguns segundos. Porque no silêncio coisas subiam à superfície. Perguntas que ele não queria responder. Sentimentos que preferia não sentir. A voz interior que ele havia aprendido a abafar. Quando perdi meu marido, Elvira disse, olhando para a tempestade através da janela. Achei que morreria junto. Não de tristeza, de raiva. Ele me deixou sozinha com 3 filhos pequenos, sem dinheiro, sem plano. Eu gritei com Deus, gritei com ele, gritei comigo mesma, mas não havia ninguém para me ouvir além de mim. Ela bebeu o café devagar. Foi a primeira tempestade interna que enfrentei sem fugir, porque não tinha para onde fugir. E sabe o que descobri do outro lado? Que eu era mais forte do que imaginava, que a raiva era apenas tristeza usando armadura, que eu podia sobreviver ao meu próprio coração partido. Miguel sentiu lágrimas queimando nos olhos. Ele havia passado anos construindo muros internos, dividindo sua psique em compartimentos estanques. Tristeza aqui, raiva ali, medo trancado naquele canto escuro. Mantinha tudo separado, controlado, gerenciável. Mas a tempestade, tanto a externa quanto a interna que Elvira estava forçando, estava inundando esses compartimentos. As águas se misturavam, derrubavam paredes, e ele estava perdendo o controle que sempre acreditou ter. Você acha que está aqui por acaso? Elvira virou-se para ele.
Que foi coincidência seu editor te mandar justamente agora, justamente para cá? Não existe acaso, Miguel. Existe preparação inconsciente. Alguma parte de você sabia que estava afogando e procurou uma ilha. Procurou uma tempestade que o forçasse a parar. Ela colocou a caneca de lado, porque você não conseguia fazer isso sozinho. A máquina em que você vive não permite pausas voluntárias. Então seu corpo, sua alma, seu inconsciente, seja lá o que você queira chamar, conspirou para te trazer aqui. As palavras perfuraram algo profundo em Miguel. Ele lembrou que havia se voluntariado para essa pauta quando ninguém mais quis. Disse que precisava sair da cidade por uns dias, mas não admitiu nem para si mesmo que estava desesperado, que acordava todas as noites às 3 da manhã com o peito apertado, que havia considerado ligar o carro na garagem fechada pelo menos 3 vezes no último mês, que cada dia parecia uma montanha impossível de escalar. E ele já não sabia por que continuava escalando. Eu também vim para cá fugindo, Elvira disse suavemente. Achei que estava aceitando o emprego de faroleira, mas era me escondendo. Passei os 2 primeiros anos aqui em negação completa, esperando que a vida voltasse a fazer sentido sozinha. Ela levantou e caminhou até Miguel, sentando-se no chão ao lado dele, até que veio uma tempestade como essa. Durou 6 dias. No terceiro dia, sem comida fresca, sem luz, sem nada além de mim e minhas memórias, eu desmoronei. Chorei tanto que achei que ia me afogar nas próprias lágrimas. E quando finalmente não havia mais nada para chorar, encontrei algo no fundo, uma centelha. A mim mesma, a verdadeira, não a que fingia ser forte ou feliz ou resignada. Apenas eu, crua e real. Miguel começou a chorar. Não lágrimas contidas ou discretas, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. 10 anos de cansaço, desilusão, solidão disfarçada de cinismo. Tudo saindo de uma vez. Elvira não disse nada. Apenas colocou uma mão em seu ombro e deixou que ele quebrasse. O vento lá fora gritava em harmonia com sua dor, como se a natureza reconhecesse e validasse seu sofrimento. Quando finalmente parou, exausto, Miguel se sentiu estranhamente leve, não curado. A ferida ainda estava aberta, mas honesto. Pela primeira vez em anos não estava escondendo nada de si mesmo. Não havia filtros, máscaras ou narrativas reconfortantes. Apenas a verdade nua. Ele estava perdido, assustado e não fazia ideia de como consertar sua vida. Agora você está pronto para começar, Elvira disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-lo. Você não pode construir nada real sobre fundações falsas. Precisava demolir tudo primeiro. A tempestade fez isso por você, lá fora e aqui dentro. Ela o ajudou a ficar de pé. Eu aprendi que crises não acontecem para nos destruir. Acontecem porque algo já está quebrado e precisa ser reconstruído. A tempestade apenas revela o que o tempo bom escondia. Miguel olhou pela janela para o mar furioso. As ondas gigantes se erguendo e caindo. O céu negro rasgado por raios. Antes aquilo o apavorava. Agora via beleza na violência, propósito no caos. A natureza se purificava através da destruição. Limpava o que estava estagnado, derrubava o que estava fraco, forçava a renovação. Talvez ele precisasse da mesma coisa. O que eu faço agora? Ele perguntou, a voz ainda trêmula. Elvira sorriu. E havia algo de feroz naquele sorriso. Você navega. A tempestade não acabou, Miguel. Nem a de fora, nem a de dentro. Mas agora você sabe que pode atravessá-la. Já fez a parte mais difícil. Parou de fingir que estava tudo bem. O resto é um passo por vez. Um dia de cada vez. Uma escolha consciente após a outra. Ela apontou para o farol através da janela. E quando tudo mais falhar, você lembra que tem uma luz dentro de você. Pequena, talvez. Frágil às vezes. Mas sua. E ninguém pode apagá-la exceto você mesmo. Miguel voltou para o continente 3 dias depois, quando o mar finalmente se acalmou. Ele trazia consigo cadernos cheios de anotações, não sobre uma velha maluca em um farol, mas sobre uma mestre da vida que escolheu a solidão como laboratório de sabedoria. A matéria que escreveu não viralizou, não gerou milhões de cliques, mas mudou profundamente as dezenas de pessoas que a leram com atenção. E ele, Miguel, pediu demissão 2 meses depois. Hoje escreve histórias que importam no tempo que elas merecem, guiado pela luz interior que Elvira o ensinou a acender. Se esta história tocou algo dentro de você, se reconheceu suas próprias tempestades nas palavras de Miguel, inscreva-se no canal. Aqui compartilhamos histórias que iluminam, que curam, que transformam. Não para preencher seu tempo, mas para dar sentido a ele, porque você também merece encontrar seu farol interior.